O prefeito Silvio Mendes participou de agenda hoje no Palácio da Cidade e comentou as críticas recentes que tem recebido de vereadores na Câmara Municipal de Teresina. Alguns vereadores têm subido o tom contra o Palácio da Cidade, feito duras críticas. O prefeito Silvio Mendes comentou essa situação. Acompanhe. Tem explicações, né? Mas acho que não cabe aqui. Quais são? Não me cabe aqui estar criando conflito. Eu sou resolvedor de conflitos. Me proponho a isso. Que tenha uma relação pacífica, respeitosa. Nós temos uma compreensão recente do que aconteceu na cidade e que nós estamos fazendo. O esforço que nós estamos fazendo hoje mesmo, agora daqui a pouco, nós vamos discutir que medidas cabem para que a cidade continue funcionando. Por exemplo, a limpeza pública. Será se não está bem melhor do que no ano passado, por exemplo? Que manifestação foi essa que não foi feita no ano passado, que agora se ameaça? Mas a cada reação, cada um que faça o seu julgamento. Prefeito, todos são donos das suas atitudes. Aí o prefeito comentando essas declarações, e aí eu cito algumas. Ontem o vereador Deolindo Moura fez críticas à limpeza urbana da capital, chegou a afirmar que deixaria uma caçamba de lixo na porta da SDU Sul porque a limpeza não está sendo feita. Alguns vereadores subiram o tom recentemente também ao comentar a greve do transporte coletivo. Alguns vereadores que no início demonstravam uma boa relação, uma aproximação com o prefeito, também vem subindo o tom. O vereador Eduardo Dragalana, por exemplo, vem subindo o tom contra o Palácio da Cidade. O vereador Fernando Lima. Alguns vereadores de primeiro mandato que no início demonstravam ali uma sintonia até com o Palácio da Cidade, vem aumentando o teor das críticas. E aí, um outro detalhe, essa semana nós acompanhamos na Câmara Municipal uma mudança no regimento interno que aumenta ainda mais o poder da Câmara na relação com o Palácio da Cidade. Os vereadores querem aumentar para até 30 dias o prazo regimental para o vereador que pedir vistas de um projeto de lei durante a tramitação na Câmara Municipal. Na prática, nos bastidores, o que se comenta os projetos de interesse do Palácio da Cidade podem ser travados pelos vereadores na Câmara Municipal de Teresina através desse instrumento. Caso haja um pedido de vista relacionado a uma das mensagens aí de interesse do Palácio da Cidade, principalmente nesse momento de crise, os vereadores podem pedir vistas e ter até 30 dias para analisar e colocar em pauta novamente o projeto. E aí, detalhe, existe uma preocupação, principalmente nesse período crítico das finanças, com projetos relacionados, por exemplo, a eventuais operações de crédito, que possuem até prazos, janelas aí nas instituições financeiras para serem efetivadas. Caso haja um atraso de até 30 dias para a aprovação do Legislativo Municipal, o município pode sair prejudicado. Então, deve início uma verdadeira queda de braço. Viu? É uma guerra fria que começa a se desenhar entre a Câmara Municipal e o Palácio da Cidade. Entre as motivações, uma delas, talvez a principal, a demora para a liberação de indicações de cargos. Vereadores questionam o fato de não terem sido contemplados ainda com indicações de cargos comissionados e terceirizados, como já havia sido inclusive alinhado junto ao prefeito Silvio Mendes, ao secretário de governo Jeová Alencar, e tem sido bastante questionada a demora para essa liberação. Então é uma guerra que começa a ser travada. Começa assim de forma meio fria, João Magalhães, mas começa a se tornar pública também. A partir do momento que vereadores sobem o tom contra o Palácio da Cidade, o prefeito Silvio Mendes respondeu hoje, comentou inclusive aí, fez um questionamento por que os vereadores não adotaram essa postura de cobranças na administração passada, na administração de Dr. Pessoa. O clima que era de lua de mel parece estar se transformando já quase em um divórcio, João Magalhães. os poderes
precisam ter uma relação harmônica, baseada no diálogo, né, na transparência, e é interessante que na medida em que começam a travar certas discussões, acredito que a população sai ganhando, porque começa tanto o Poder Executivo quanto o Poder Legislativo a cobrar mais transparência um do outro. Acho que Silvio Mendes tem razão quando diz que, quando pergunta, né, quando questiona por que esses vereadores não tiveram uma postura tão firme lá atrás, quando a cidade sempre enfrentava esses problemas relacionados à coleta de lixo, assim como os vereadores têm todo o direito de fazer críticas, inclusive a principal missão de um vereador é fiscalizar o executivo. À medida em que eles fazem isso, eles, como gostam de dizer as mães, não estão fazendo mais do que uma obrigação. Agora é interessante a gente olhar para o calendário e observar que no início da gestão é natural que todo mundo esteja ou alinhado com a prefeitura ou em um discurso muito brando, porque normalmente se entende que é preciso dar um tempo para que a gestão comece a arrumar a casa, a conhecer melhor as questões administrativas, burocráticas, né, tomar pé da situação econômico-financeira, administrativa. Então, nos 2, 3 primeiros meses, é natural que esse relacionamento seja, sem dúvida nenhuma, mais harmônico. Até porque os vereadores não vão iniciar um mandato fazendo cobranças a um prefeito recém-eleito. Normalmente o prefeito tem uma popularidade em alta, porque acabou de ser eleito, está em clima de lua de mel com a população, o vereador não vai querer se desgastar com o executivo. Mas à medida em que os vereadores fazem pedidos, solicitações e não são atendidos, ou não são atendidos de forma integral, ou não na velocidade que eles querem, é natural que eles comecem a elevar o tom, fazer críticas, cumprir o seu papel como fiscalizador. Isso, eu acredito que já está chegando esse momento. Não acredito num divórcio, não acredito numa bancada de oposição na Câmara Municipal, pelo menos nos próximos 3, 4 meses, porque, por outro lado, a Prefeitura tem interesse em manter o diálogo, tem pessoas lá, como o próprio Jeová Alencar, que tem as condições totais de se articular politicamente com a Câmara Municipal, mas, pelo menos, alguns vereadores elevando o tom nesse momento, já mostra muito bem qual é o cenário que a gente pode ter caso o Executivo siga, na verdade, dando o tratamento atual aos vereadores.